Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui os dados de uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro. E olha, aconteceu uma reviravolta por lá, um pré-candidato ao governo desistiu para ser vice do outro, o Rodrigo Neves, que estava numa situação delicada no PDT, acabou resolvendo a sua situação no partido e agora o Felipe Santa Cruz, do PSD, partido de Eduardo Paes, vai ser o seu vice, mas vamos falar do que pode acontecer e também de trazer aqui alguns dados sobre o Senado e também para a presidência da República. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, em especial com quem mora no Rio ou não morando lá e esteja interessado em saber o que pode acontecer nas eleições por lá neste ano. Eu digo por lá porque eu sou mineiro aqui da cidade de Uberlândia. Pessoal, é o seguinte, a pesquisa Genial Quest foi feita entre os dias 8 e 11 de julho, ouviu 1.200 pessoas e tem uma margem de erro de 2,8 pontos para mais ou para menos. E são muitos cenários para o governo, para o Senado e 2 para a presidência. Vamos aqui com calma porque são muitos números, mas para o governo primeiro, cenário 1, Cláudio Castro, que é o atual governador do PL, partido de Bolsonaro, lidera com 24%, Marcelo Freixo, do PSB, vem com 22%, então eles estão tecnicamente empatados. Em terceiro, nós temos 2 nomes aqui, empatados com 6 pontos, Antony Garotinho, do União Brasil, e Rodrigo Neves, que é do PDT. Ciro Garcia, do PSTU, aparece com 2. Felipe Santa Cruz, do PSD, que, como eu disse, vai ser vice do Rodrigo Neves, também marcou 2, o mesmo de Eduardo Serra, do PCB. Paulo Ganimi, do Partido Novo, aparece com 1. Coronel Emir Laranjeira, do PMB, também 1. Vejam, branco, nulo e não vai votar, 24% responderam isso, pelo menos por enquanto, né? Indecisos, 10%. Aí no cenário 2, tiraram o Antony Garotinho, a mudança aqui foi muito pequena. O Cláudio Castro, 24%, Freixo, 23%, Rodrigo Neves, 7%, Ciro Garcia, Felipe Santa Cruz e Eduardo Serra, 2 pontos cada. Paulo Ganimi, Coronel Emir Laranjeira, 1 ponto cada. Branco, nulo e não vai votar, 27%, indecisos, 11%. E no cenário 3, um pouco mais reduzido, nós temos aqui uma alteração também muito pequena. O Cláudio Castro, 25%, 2 pontos atrás dele, Marcelo Freixo, com 23%, também tecnicamente empatados em todos os cenários. Rodrigo Neves, agora ele melhora um pouco, vai para 8%. Felipe Santa Cruz, o seu vice, 3%. Paulo Ganimi, 2%. Branco, nulo, não vai votar, 29%. Indecisos, 9%. Num cenário 4, também reduzido, porém com a presença de Garotinho, Cláudio Castro, 25%, Marcelo Freixo, 22%, Antony Garotinho, 6%, Rodrigo Neves, 6%, Felipe Santa Cruz, 3%. Branco, nulo, não vai votar, 29%, indecisos, 9%. E no cenário 5, e o último para o governo, sem Felipe Santa Cruz e sem Garotinho e sem outros nomes aqui, esse aqui é o cenário mais reduzido de todos, Cláudio Castro, 26%, 1 ponto atrás, Marcelo Freixo com 25%, Rodrigo Neves com 9%, Paulo Ganimi, 2%, branco, nulo e não vai votar, 29%, indecisos, 10%. Agora vamos ver aqui os cenários de segundo turno, porém vocês vão reparar aqui um índice muito alto também de eleitores ou indecisos ou dizendo que não votariam, anulariam o voto, enfim, então o que indica que pode mudar muito, seja no primeiro turno, que a campanha nem começou, assim como nesses cenários de segundo turno. Então o que a pesquisa traz é um retrato desse momento, e eu percebo aqui que o Cláudio Castro por lá, mesmo sendo candidato de Bolsonaro, e o Freixo sendo candidato de Lula, ambos têm ainda uma grande dificuldade, de se deslanchar e de conseguir convencer esse eleitor indisposto a votar ou muito disposto a anular ou votar branco. Mas vamos aqui então para os cenários de segundo turno. Castro lidera com 36%, o Freixo 31%, 5 pontos, então estão empatados dentro da margem de erro. Branco, nulo e não vai votar, 27%, indeciso, 6%. No cenário 2, Cláudio Castro derrotaria Rodrigo Neves, 37-21, e nós temos entre branco, nulo, não vai votar, indecisos, 41%. No cenário 3, Cláudio Castro derrotaria Garotinho, 44-19, e teríamos aqui 37 pontos de branco, nulo, indecisos. No outro cenário, o Freixo derrotaria o Neves, 31-24, porém com 45% dizendo que estão indecisos, votariam branco, nulo ou não votariam.
E no cenário 5, Marcelo Freixo derrotaria o Garotinho 38-21, com 41 pontos somados aqui, branco, nulo, ninguém ou indecisos. Então a gente percebe que lá no Rio tem assim uma insatisfação do eleitor com o cenário e muita gente desanimada com a política. Eu tenho falado sempre quando eu falo do Rio, né? Se desanimar com a política acaba que ajuda, né, o que está acontecendo no Rio, né? Um estado que os últimos governadores todos foram parar na cadeia. É um negócio impressionante. Então é importante ter calma. Eu entendo o sofrimento do povo do Rio, um estado que tem tudo de fato para dar certo, mas os políticos que acabam ganhando só, enfim, acabam desanimando ainda mais os eleitores, mas é importante avaliar com calma o que cada um já fez, qual que é a proposta, o projeto, mesmo que eu penso para o Brasil e para todos os estados, né, que nós temos aí, né, nesse ano em que nós votaremos para deputado estadual, federal, senador, governador e para presidente. E aqui a pesquisa perguntou sobre o apoio de presidenciáveis. E vejam que o preferido lá no estado é um nome que não seja nem ligado a Lula nem a Bolsonaro. Aparece aqui com 36%. Era 28%, então teve um aumento de 8 pontos desse nome, que não é colocado nome nenhum. É só pergunta assim, você prefere um nome ligado a Lula, Bolsonaro ou a nenhum dos dois? Então, nenhum dos dois lidera com 36%, tinha 28%. Ligado a Lula, 32%, era 33%, então uma pequena oscilação para baixo. E ligado a Bolsonaro, 28%, era 32%. Então isso aqui também é importante. Para quem pensa que ficar grudado no Lula ou Bolsonaro, isso pode ser de fato algo que defina as eleições, pode ter a sua importância, eu não nego isso, mas não é o que vai definir de fato o vitorioso, segundo pelo menos esse dado. Aí o Instituto pega então um nome e coloca apoiado por esse ou por aquele presidenciável. Aí você tem um outro cenário, mas que pode se modificar baseado na pergunta anterior. Aí nesse caso o Freixo aparece com 33%. Lembrando que na pergunta anterior o ligado a Lula teria 32%, então quase aqui igual, né? E era 40%, caiu de 40% para 33% o Freixo apoiado por Lula. Agora a pergunta foi essa. Castro apoiado por Bolsonaro era 37%, caiu para 33%. Estão empatados numericamente aqui. Então a gente percebe que ele está 5 pontos acima de um nome ligado a Bolsonaro, que pode indicar algum tipo de queda caso realmente o eleitor decida não eleger alguém ligado a Bolsonaro. E o Neves, apoiado pelo Ciro, ele aparece com 7%, esse levantamento não foi feito antes. Detalhe aqui é que o Neves, ele pode inclusive crescer não só porque agora terá o Felipe Santa Cruz como seu vice, o apoio de Eduardo Paes por lá, mas se o eleitor conseguir ver nele o que é um nome que não é ligado nem a Bolsonaro e nem a Lula, isso pode ser importante, e é o que muita gente disse quando o Neves foi naquele evento lá, um evento em que fizeram um movimento para votar no Neves e no Lula, com alguns petistas insatisfeitos com o apoio dado ao Freixo. Então muita gente falou que o Neves fez isso aqui e acabou sendo um tiro no pé, porque o Lula no estado, tudo indica, vai estar com o Marcelo Freixo, e o Neves, tentando colar a sua imagem com a de Lula, baseado no que aconteceu nesse evento, acaba sendo prejudicial para a própria imagem, mas vamos ver como que fica a situação por lá. O Garotinho, apoiado por Bivar, marca 4%, Felipe Santa Cruz, apoiado por Paes, também 4%. Rejeição, Garotinho lidera com 70%, disseram não votar nele de jeito nenhum. Marcelo Freixo vem em segundo com 41%, Castro com 27%, o Rodrigo Neves 22%, o Felipe 17%. Então, vamos ver como que fica essa situação no Rio em relação aos palanques, porque teve uma reviravolta importante. Então, como eu disse para vocês, o Rodrigo Neves, que tinha ido naquele evento lá, né, feito por militantes do PT, acabou tomando uma dura do partido, teve uma reunião, se acertaram lá, ele fez um meia-culpa, reconheceu que a repercussão foi muito grande e tal, que ele, de fato, lá no Rio estará com Ciro Gomes. No dia 13, então, foi oficializada, pelo menos assim, né, para a imprensa, o Felipe Santa Cruz de vice dele, e aconteceu um evento no dia 14, pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, com a presença de Eduardo Paes, prefeito da capital do Rio de Janeiro, com a presença também de Carlos Lupe, presidente do PDT. O Freixo, ele aparece aqui tecnicamente empatado com o Castro, mas como vocês viram, lidera a rejeição. O Castro é bolsonarista, então vai ter alguma dificuldade para crescer, e diante dessa insatisfação da população carioca com o cenário por lá, pode ser que o Rodrigo Neves consiga crescer nas pesquisas e se oferecer como uma alternativa, né, para romper essa, vamos chamar de polarização, já que está na moda agora aí, lá no Rio de Janeiro, e o apoio de Eduardo Paes, prefeito da capital, pode ser muito importante para isso. Inclusive, enquanto eu assisti ali o evento de hoje, o Lupe chegou a dizer que não desiste um dia, quem sabe, de ter o Eduardo Paes filiado no PDT.
Vamos trazer aqui agora os cenários para o Senado. Romário, que é senador, tentando a reeleição, lidera com 32 pontos. O Molon vem em seguida com 11. Clarissa Garotinho, do União Brasil, com 9. Silveira com 7. Então esses três aqui tecnicamente empatados aí na margem de erro. André Siciliano, do PT, que disputa com o Molon quem que vai ser o candidato do Lula por lá, mas o Molon, né, tá tomando uma gelada do partido, do PT, enfim, o Freixo chegou no PSB e lá acaba atuando para beneficiar o PT e não seu colega de partido. Realmente é uma situação para o Molon delicada por lá. Ottoni de Paula, do MDB, aparece com 4, Marcelo Itagiba 1, indeciso 5, branco e nulo 28. Cenário 2, sem Siciliano e Ottoni, Romário 33, Molon 13, Clarissa Garotinho 11, Silveira 7, Marcelo Itagiba 1, indecisos 4, branco e nulo 27. No cenário 3, sem o Molon, Romário 33, Clarissa Garotinho 11, o Siciliano tinha 5 no cenário com o Molon, agora ele vai para 8, então ele só cresceu 3, ele não conseguiu pegar, né, boa parte dos eleitores do Molon. O Silveira 7, Ottoni 4, Marcelo Itagiba 1, indecisos 4, branco e nulo 30. No cenário 4, com o Daciolo e sem Daniel Silveira, o Romário herda boa parte dos votos do Silveira. Ele vai aqui para 37, é o cenário que o Romário aparece melhor. O Molon aparece com 11, Daciolo com 8, Clarissa Garotinho 7, os três tecnicamente empatados em segundo. Siciliano 4, Ottoni também 4, Marcelo Itagiba 1, indecisos 4, branco e nulo 24. Inclusive essa pesquisa mostra um cenário um pouco diferente, porque nas outras o Romário, né, não tem mais de 30%, ele aparece ali com 20 e poucos, às vezes até um pouco abaixo disso, e o Daciolo ele lidera e aparece em segundo em praticamente todas as outras pesquisas, mas nesse cenário aqui ele apareceu apenas tecnicamente empatado em segundo, porém numericamente em terceiro atrás do Molon. Agora vamos aqui para a presidência, pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes, quem lidera é o indeciso, que aparece com 37, Lula aparece atrás com 31, Bolsonaro 27 e o Ciro 2, outros somados 1, branco e nulo 3, o que indica uma boa parte do eleitor que se está indeciso é porque de fato talvez não está muito afim de votar no Lula ou no Bolsonaro e está aí vendo como que uma alternativa vai se comportar para decidir apoiar essa alternativa, e tem muita gente de fato cansada do presente, descontente com o presente, que cá entre nós não é legal, mas que também não está disposta a voltar ao passado. Até diz que pode voltar, tapa o nariz em relação aos erros do Lula e do PT no poder, mas tem um índice aqui muito alto de indecisos. Agora, quando a pesquisa é estimulada, apresentam a lista com os nomes e o eleitor escolhe. Aí você tem pela primeira vez na história do Brasil um atual presidente concorrendo contra um ex-presidente, em que todo mundo, vamos dizer assim, conhece Lula e conhece Bolsonaro. Os outros candidatos, eles são conhecidos, de certa forma, porque aparecem de vez em quando na televisão, aqui e ali, já concorreram a outros cargos. Tem aqui no caso a Simone, que é senadora, o Janones, que é deputado, mas muitos conhecem de ouvir falar, conhecem pouco, e quando começar a campanha terão a oportunidade de conhecer melhor esses candidatos, e aí é que muitos apostam que pode ter uma virada. Mas aqui então, nesse cenário, Lula aparece com 39, ele cresceu 4 pontos em relação ao levantamento de maio. Bolsonaro aparece com 34, ele oscilou 1 para baixo, então os dois estavam empatados com 35, e agora Lula conseguiu abrir 5 pontos, mesmo assim, por conta da margem de erro ser de 2,8 para mais ou para menos, dá para considerar isso aqui um empate técnico. O Ciro Gomes manteve o que tinha em maio, 6%. Lembrando que dias atrás saiu a pesquisa Exame Ideia, em que o Ciro apareceu com 10%. Aí alguém vai falar, William, mas então quer dizer que o Ciro caiu? Não, é porque cada pesquisa, cada instituto tem a sua metodologia, como eu costumo brincar, tem pesquisa aí para todo gosto. O Janones também manteve o que tinha antes, 2 pontos. Simone Tebet melhorou, 1 ponto, ela tinha 1, agora tem 2. A Vera Lúcia, que não pontuou antes, apareceu com 1. Sofia, Felipe, Emael, Bivar, Pablo não pontuaram, branco e nulo 11. Não sabe, não respondeu, 4%. E num cenário aqui sem Janones e sem a Vera Lúcia, porque eles tinham somados aqui 3, aí você tem o Lula aparecendo com 41, melhorou um pouco em relação ao que tinha antes, ele tinha 39. Bolsonaro também melhorou um pouco, foi para 36. Ciro também melhorou, foi para 7. Simone Tebet também ganhou 1 ponto, foi para 3. 2 de indecisos, 11 de branco, nulo ou ninguém. Simulação de segundo turno, tivemos só uma.
o Lula derrotaria Bolsonaro 47-38. Então os dois estão lá, como eu mostrei no cenário, com mais candidatos tecnicamente empatados. Ciro Gomes é em terceiro, como aparece em todas as pesquisas, numa tarefa difícil, mas que não é impossível, que é de tentar quebrar a polarização. E vamos ver se de fato esse palanque que se desenha para ele no Rio agora pode fortalecê-lo, né? Não dá para a gente saber como que vai acontecer daqui para frente, mas Rodrigo Neves, que é do seu partido, se de fato abraçar a candidatura do Ciro, até porque os dois têm aqui o mesmo percentual e todos os dois, eu acho, têm grandes chances de crescer, tanto no Rio, assim como Ciro Gomes, em nível nacional. Vamos observar qual vai ser o próximo movimento aí da dupla Rodrigo Neves, Felipe Santa Cruz e o Eduardo Paes, que dias atrás chegou a declarar voto no Lula. Vamos ver como vai ficar a movimentação do Paes, se é aquele recuo, ele que até pouco tempo tinha elogiado muito Ciro Gomes, participado de eventos no Rio com o presidenciável do PDT, que no estado do Rio tem nomes importantes como Daciolo, David Miranda, Chico D'Angela, Paulo Ramos, esses três últimos deputados federais, Marta Rocha, deputada estadual, e outros nomes como Axel Grael, prefeito de Niterói, outros prefeitos por lá. Também nomes que não têm mandatos nesse momento, mas que são importantes, como Orlando Zacconi, Ivanir dos Santos e muitos outros. Então vamos aguardar e ver como ficará o cenário do Rio aí nas próximas semanas, daqui até as eleições. Qualquer novidade eu trago para vocês. Quem puder, compartilhar esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!